vocês? Bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal. Aqui é a professora Josiane Gomes e nessa videoaula falaremos sobre as propriedades dos radicais. Bom, lá no 8º ano, quando a gente estuda as propriedades da potência, uma das propriedades de potência, ela associa uma potência com um radical. Então, eu vou colocar até essa propriedade ali em cima, porque essa propriedade e muitas outras propriedades de potência vão ser muito importantes aqui para a gente estar demonstrando as propriedades de radicais. Lá nas propriedades de potência, a gente tem o seguinte, que uma potência, né, de base A e expoente fracionário, então eu vou colocar aqui uma fração m sobre n, ela é equivalente à raiz enésima de A elevado a m. Então, olha aqui, ó, a minha base da potência, ela vai ser o meu radicando, o meu numerador aqui da fração no expoente, ela vai vir aqui dentro, né, elevado a esse meu radicando, e o denominador, ele vai se tornar o índice da minha raiz, tá? Então, se você não se recorda dessa propriedade ou não se recorda aí de outras propriedades de potência, então eu recomendo que você assista a videoaula do nosso canal sobre propriedades de potência, tá? Mas então vamos para a primeira propriedade de radical. A primeira propriedade de radical, ela fala o seguinte: a raiz enésima de um número elevado à enésima potência é o próprio número. Ou seja, traduzindo isso para a linguagem matemática, então a gente tem aqui, ó, a raiz enésima, então olha aqui o enésima, de x elevado a n é igual a x. E por que que a gente pode dizer que a raiz enésima de x elevado a n é igual a x? De onde que saiu isso? De onde que surgiu isso? Daquela propriedade de potência que eu anotei ali em cima. Olha aqui, ó, porque o que que é a raiz enésima de x elevado a n? Isso é o mesmo que x. Olha, esse n aqui, ó, que está aqui dentro, né, do meu radical, ele vai lá no meu numerador da fração, n. E o meu índice, ele vai aqui no denominador da fração. Então, a raiz enésima de x elevado a n é o mesmo que x elevado a n sobre n. E o que que é n sobre n? O que que é um número dividido por ele mesmo? É 1. Então, isso aqui fica x elevado a 1. E todo número elevado a 1 é quanto? É o próprio número, x. Então, por isso, né, a raiz enésima de x elevado a n é x. Bom, para que essa propriedade é importante, né? Onde que no meu dia a dia eu posso utilizar essa propriedade? Então, agora eu vou fazer alguns exemplos com vocês. Então, aqui, ó, no meu primeiro exemplo, vamos supor que eu tenho que calcular a raiz quadrada de 3 elevado a 2. Então, quanto que é a raiz quadrada de 3 elevado a 2? Seguindo aí a nossa primeira propriedade, isso aqui é igual a 3. Então, a raiz quadrada de um número elevado ao quadrado é igual ao próprio número. Bom, mas e se na hora da prova eu esquecer essa propriedade? Como que eu faço? Então, pelo menos, se eu me lembrar lá, recordar das propriedades de potência, então o que que vem a ser a raiz quadrada de 3 elevado a 2? Isso é o mesmo que 3 elevado a 2 sobre 2. E 2 sobre 2 é 1. Então, 3 elevado a 1, 3. Então, olha lá. Eu consigo, das duas maneiras, eu chego na mesma resposta. Então, para isso que servem as propriedades, né? A gente, para facilitar alguns resultados, né? Eu aprendo todas as propriedades, eu consigo recordar delas na hora de um exercício, de uma prova, então eu posso utilizá-las para chegar mais rápido no meu resultado do exercício. Ah, no exemplo B eu tenho que calcular a raiz quinta de 10 elevado a 5. Quanto que é a raiz quinta de 10 elevado a 5? 10. Terceiro exemplo, qual é a raiz cúbica de 20 elevado ao cubo? 20. Ok? Então, utilizando aí essa primeira propriedade, então toda vez que eu tiver a raiz enésima de um número elevado a n, o resultado vai ser o próprio número. Bom, a segunda propriedade de radical, ela diz o seguinte: o índice de uma raiz pode ser multiplicado ou dividido por um número real qualquer, desde que o expoente do radicando também seja multiplicado
ou dividido pelo mesmo número. E essa propriedade ela vai ser bastante importante para quando a gente for fazer operações com radicais, ok? Então vamos traduzir aí, né, matematicamente o enunciado dessa propriedade. Então vamos supor aqui, né, que eu tenho a raiz enésima de x elevado a m. O que eu posso fazer? Dependendo da minha situação, eu preciso mudar esse meu índice para um outro número qualquer. Então, o que eu faço? Eu posso multiplicar esse meu índice por um número que eu queira, só que eu vou ter que multiplicar aqui o expoente também do meu radicando, ok? Então, olha lá. Aqui nesse exemplo, precisei multiplicar pela letra P, o meu índice n. Então, aqui dentro do meu radicando, o expoente do radicando, que era o m, também vai ser multiplicado por P. Ou ainda, se eu tiver que dividir o meu índice aqui, o meu índice n, por algum número, que é um número P qualquer. Então, ó, divido o meu índice n por P, mas aqui, ó, no meu expoente do radicando, que era m, também vou ter que dividir por P. Bom, e aí, mesma coisa, né? Da onde que surgiu isso, né? Como que a gente pode... Como que eu posso demonstrar que isso é válido? Então, lembra lá, o que é a raiz enésima de x elevado a m? Então, isso aqui é o mesmo que x elevado a m sobre n. E aí, vocês se lembram lá das propriedades de frações? Que para encontrar frações equivalentes, eu posso multiplicar essa fração por um número qualquer, numerador e denominador. Então, se eu multiplicar aqui por p, aqui embaixo eu também tenho que multiplicar por p, e essa fração ela continua sendo equivalente, né? Eu não estou alterando o resultado dela. E aí, voltando, o que é x elevado a m vezes p dividido por n vezes p? É a raiz de n vezes p, x aqui no meu radicando, m vezes p. Então, olha lá, isso aqui é igual a isso. E a gente não está alterando o resultado da nossa expressão. O mesmo acontece se for divisão. Bom, então vamos lá para alguns exemplos dessa segunda propriedade. Aqui no meu exemplo A, vamos supor que eu tenha a raiz quadrada de 3 elevado à quarta potência. E eu preciso, ao invés de raiz quadrada aqui, eu preciso que essa raiz seja uma raiz sexta. Então, o que eu faço? É só pensar, bom, 2 vezes 3 dá 6. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o meu 2 e vou multiplicar por 3. Então, aqui a raiz de índice 2 vezes 3, aí aqui dentro 3 elevado a 4 vezes 3. Então, olha aqui, vou circular, multipliquei por 3 aqui no índice e vou multiplicar por 3 aqui no expoente do meu radicando. Então, isso aqui vai ficar a raiz sexta de 3 elevado a 12. E essa raiz aqui, ela é equivalente a essa raiz. Elas representam o mesmo resultado. E se fosse o contrário, vamos supor que eu tenho aqui a raiz oitava de 2 elevado à décima potência. E ao invés de raiz oitava, quero a raiz quarta. Então, o que eu faço? 8 dividido por 2 dá 4. Então, aqui no meu índice, eu vou dividir o 8 por 2, né? Porque vai ficar a raiz quarta. De 2 elevado a 10, vou dividir por 2 também. Então, isso aqui vai dar 4 no meu índice. Aqui dentro, 2 elevado a 5. Então, a raiz oitava de 2 elevado a 10 é o mesmo que a raiz quarta de 2 elevado a 5. Bom, mas e se aqui dentro no meu expoente, ele não tem índice algum, não tem expoente algum? O que eu faço? Toda vez que eu tenho um número e não aparece o expoente, esse expoente é 1. Então, vamos supor que eu tenha lá a raiz cúbica de 2. E eu quero transformar essa raiz cúbica numa raiz nona. Então, eu vou pegar a raiz 3 vezes 3, né? Então, a raiz de 3 vezes 3, 2, aí aqui dentro 1 vezes 3, ó, multiplico por 3 aqui fora e 3 aqui dentro. Então, isso aqui vai ficar a raiz nona de 2 elevado à terceira. E então, essa raiz aqui e essa
elas são equivalentes. O resultado de uma é o mesmo que o resultado da outra. Bom, a terceira propriedade dos radicais, ela diz o seguinte, que a raiz enésima do produto é igual ao produto das raízes enésimas. Então, aqui a gente tem, né, ó, traduzindo, então, essa propriedade para a linguagem matemática, então, a gente tem aqui essa expressão. Então, vamos aqui fazer a demonstração dela utilizando as propriedades de potências. Então, olha lá, a raiz enésima do produto A vezes B. Por que que essa raiz enésima de A vezes B, a gente vai chegar nesse resultado aqui? Então, se a gente utilizar lá as propriedades de potência, o que que é a raiz enésima do produto A vezes B? É o mesmo que A vezes B elevado a 1 sobre N. Então, de novo, ó, não tenho nada aqui no meu expoente, é como se fosse o 1. Então, isso aqui é o mesmo que A vezes B elevado a 1 sobre N. Utilizando lá também uma outra propriedade de potências, isso aqui é o mesmo que A elevado a 1 sobre N vezes B elevado a 1 sobre N. Mas o que é A elevado a 1 sobre N? É o mesmo que a raiz enésima de A elevado a 1 vezes, e o que é B elevado a 1 sobre N? A raiz enésima de B elevado a 1. Bom, e aqui a gente sabe que todo número elevado a 1 é igual ao próprio número. Então, isso aqui vai dar a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Ou seja, a raiz enésima do produto de A vezes B é igual aqui ao produto das raízes enésimas. Vamos ver, então, na prática essa propriedade. Então, aqui, ó, no primeiro exemplo, supondo que eu tenho que calcular a raiz quadrada de 2 vezes 3. Então, utilizando a terceira propriedade, a raiz quadrada de 2 vezes 3 é o mesmo que a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 3, tá? Outro exemplo, se eu tiver que calcular a raiz quinta de 3 vezes 5, então isso é o mesmo que a raiz quinta de 3 vezes a raiz quinta de 5. E se for a raiz sexta de 2 vezes 9? Então, isso aqui é o mesmo que a raiz sexta de 2 vezes a raiz sexta de 9, tá? E é muito importante a gente entender todas essas propriedades que a gente está vendo na aula de hoje e saber manipulá-las. Por quê? Em algum exemplo, em algum exercício que vai aparecer pra gente durante a aula de matemática, nos livros ou em provas, muitas das vezes dependem dessas propriedades para que a gente consiga chegar a um determinado resultado. Quarta propriedade dos radicais. A quarta propriedade dos radicais, ela diz que a raiz enésima da razão, então lembrando o que é razão, é a divisão entre dois termos. Então, a raiz enésima da razão é igual à razão entre as raízes enésimas. Então, traduzindo aí essa propriedade para a linguagem matemática, nós temos aqui a seguinte expressão. Então, que a raiz enésima da razão A sobre B é o mesmo que a raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B. Então, a mesma coisa, né? Essas propriedades dos radicais, elas não saíram do nada, todas elas decorrem das propriedades de potência. Então, de novo, vamos fazer aqui a demonstração dessa propriedade. O que é a raiz enésima de A sobre B? Então, isso aqui é o mesmo que A sobre B, vou colocar entre parênteses, elevado a 1 sobre N. Então, lembrando aqui, ó, essa fração tem expoente 1, como não apareceu valor algum, expoente 1. Então, é A sobre B elevado a 1 sobre N. De novo, lá de propriedades de potência, então a gente tem que o seguinte, que uma razão elevado a um certo expoente é o mesmo, né, que eu pegar o numerador e elevar o expoente e dividir pelo denominador e elevar o expoente. Então, isso aqui vai ficar A elevado a 1 sobre N dividido por B elevado a 1 sobre N. Mas o que é A elevado a 1 sobre N? É o mesmo que a raiz enésima de A. E o que é B elevado a 1 sobre N? É o mesmo que a raiz enésima de B.
Então, olha lá, utilizando as propriedades de potência, a gente demonstrou essa propriedade, que isso aqui é igual a isso aqui, ok? Então, a gente tem essa igualdade aqui verificada. Bom, então vamos para alguns exemplos da quarta propriedade. Então, no meu item A, eu tenho que calcular a raiz quadrada de 4 nonos. O que é a raiz quadrada de 4 nonos? Utilizando, então, a quarta propriedade dos radicais, a gente tem que é o mesmo que a raiz quadrada de 4 sobre a raiz quadrada do 9. Bom, a raiz quadrada do 4 a gente sabe quem que é, no caso é 2, porque 2 vezes 2 dá 4. E a raiz quadrada do 9 a gente sabe que é 3, porque 3 vezes 3, 9. Então, a raiz quadrada de 4 nonos é o mesmo que 2 terços. Outro exemplo, então aqui eu tenho que calcular a raiz quadrada de 5/16. Bom, então isso aqui, utilizando a quarta propriedade, é o mesmo que a raiz quadrada de 5 dividido pela raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 5, a gente sabe que é um número irracional, então a gente deixa na forma de raiz mesmo. Então a gente deixa aqui como raiz quadrada de 5. E aqui embaixo, a raiz quadrada de 16. A raiz quadrada de 16 é 4. Então, a raiz quadrada de 5/16 é o mesmo que a raiz quadrada de 5 sobre 4. E aqui no meu terceiro exemplo, então vamos supor que eu tenho aqui a raiz cúbica de 2 quartos. O que é a raiz cúbica de 2 quartos? É a raiz cúbica de 2 dividido pela raiz cúbica do 4. Bom, raiz cúbica do 2 é um número irracional, porque não tem nenhum número inteiro que elevado à terceira potência vai dar 2. E a raiz cúbica de 4 também é um número irracional. Então, aqui, como a gente não tem valores exatos, a gente pode deixar na forma de raiz mesmo. Então, raiz cúbica de 2 dividido pela raiz cúbica do 4, ok? Então, toda vez que a raiz ela tiver um resultado, a gente pode extrair, então, esse resultado da raiz. Quando não tiver, a gente faz aqui como no exemplo B e C, deixa na raiz mesmo. A quinta propriedade dos radicais, ela diz o seguinte: uma potência de uma raiz pode ser reescrita trazendo o expoente para o radicando. Então, olha lá, aqui eu tenho a raiz enésima de a elevado a 4. E aqui eu tenho uma potência dessa raiz, né? A potência m, que está elevado a expoente m. Como que eu posso reescrever essa potência aqui, essa potenciação? O m, que era o meu expoente, ele pode vir aqui para dentro do meu radical, tá? Por quê? Então, a mesma coisa. Vou fazer a demonstração aqui para vocês verem que essa igualdade, ela não surge aí do nada, ela tem uma explicação matemática, né? E essa explicação vem lá das propriedades de potência. Então, olha aqui, o que que é? Então, vou colocar ali, ó, a raiz enésima de a elevado a k, tudo isso elevado a m. Bom, então, matematicamente, isso aqui, né, usando as propriedades de potência, é a elevado a k sobre n. Tudo isso elevado a m. Bom, e lá nas propriedades de potência, quando eu tenho uma potência, né, um expoente elevado a outro expoente, é o mesmo que efetuar a multiplicação. Então, isso aqui vai ficar a elevado a k vezes m sobre n. Bom, e o que é isso aqui? Isso aqui, então, é o mesmo que a raiz enésima. Então, o meu denominador vem aqui para o índice. A minha base da potência é o meu radicando. E o meu expoente aqui, o meu numerador do meu expoente, ele vem aqui, ó, como expoente do meu radicando. Então, isso aqui é igual a isso aqui, que é essa informação que nós temos. Ou seja, uma potência de uma raiz pode ser reescrita trazendo o expoente para o radicando. Então, aqui, vou fazer aqui 2 exemplos para vocês. Então, vamos supor que eu tenha a raiz quadrada de 2 elevado a 5 e tudo isso está elevado à quarta potência.
Então, utilizando a quinta propriedade, isso aqui vai ser igual a quem? A raiz quadrada de 2 elevado a 5 vezes 4. E quanto que é 5 vezes 4? 20. Então, isso vai ser a raiz quadrada de 2 elevado a 20. Segundo exemplo, então eu tenho aqui a raiz cúbica de 7 elevado a 3. E tudo isso está elevado a 5. Então, isso é o mesmo que a raiz cúbica de 7 elevado a 3 vezes 5. Então, olha lá, o meu expoente, ele vem para dentro aqui da minha raiz. Então, isso vai ser o mesmo que a raiz cúbica de 7 elevado a 15. Bom, a sexta propriedade, ela nos diz respeito a raízes de raízes. Então, com certeza você já viu aí em algum livro no Facebook, aparecem muitos desafios lá para você calcular a raiz quadrada de uma outra raiz quadrada. Então, como que a gente faz isso, né? Então, olha lá, essa propriedade vai facilitar muito pra gente. Então, considerando a raiz enésima da raiz enésima de um número, é possível obter o seu resultado utilizando o seguinte. Então, vamos supor que eu quero calcular a raiz enésima da raiz mésima de A. Isso aqui vai ser o mesmo que a raiz de n vezes m de A. Então, a gente tem que recordar bem aqui esse resultado. Bom, mas da onde que surgiu essa igualdade? Então, mesma coisa, vamos demonstrar aqui para vocês utilizando propriedades de potência. A raiz enésima da raiz mésima de A. Então, vamos começar aqui de dentro para fora. O que é a raiz mésima de A? É A elevado a 1 sobre m. Por quê? Aqui o expoente ele não tem nada, é 1. Então, A elevado a 1 sobre n elevado a 1 sobre n, que é a raiz mésima. Lá de propriedades de potência, então, de novo, toda vez que eu tenho uma potência de uma outra potência, a gente vai efetuar a multiplicação. Então, isso aqui vai ficar A elevado no numerador 1 vezes 1, 1. No denominador, m vezes n, fica m vezes n. Então, eu tenho A elevado a 1 sobre m vezes n. E o que é isso aqui se eu voltar para raiz? Isso é o mesmo que a raiz de m vezes n sobre A elevado a 1. E A elevado a 1 é A. Então, isso aqui dá a raiz de m vezes n de A. Ou seja, a raiz enésima da raiz mésima de A é o mesmo que isso aqui, a raiz de m vezes n de A. Bom, então aqui vamos para o primeiro exemplo da sexta propriedade. Supondo que eu tenho que calcular a raiz quadrada da raiz quadrada de 16. O que é isso, a raiz quadrada da raiz quadrada de 16? É o mesmo que a raiz, aqui ó, 2 vezes 2, então a gente vai pegar aqui os nossos índices e vai multiplicar, da raiz de 16. Então, isso é 2 vezes 2, 4. Eu quero, então, saber quem é a raiz quarta de 16. Para esse caso, a raiz quarta de 16 é um número inteiro, é o 2. Por que eu sei que é o 2? Porque 2 elevado a 4 dá 16. Então, supondo lá que eu tenha um desafio, né, calcular a raiz quadrada da raiz quadrada de 16, o meu resultado vai ser 2, né? Por quê? Porque no caso aqui, a raiz quarta de 16 era um número inteiro. Se a raiz que eu chegar lá aplicar a propriedade, eu chegar numa raiz que é um número irracional, então eu deixo na forma de raiz mesmo, tá? Então, um exemplo para isso. Tenho que calcular a raiz quadrada da raiz cúbica de 2. Então, isso aqui é o mesmo que a raiz, aí aqui no índice, 2 vezes 3 de 2. 2 vezes 3 é 6. Então, eu tenho que calcular a raiz sexta de 2. Quem é o número que elevado à sexta potência dá 2? Bom, esse número não é um número inteiro, então é um número irracional. Então, a minha resposta fica como, então, a raiz sexta de 2 mesmo. A gente deixa nessa forma. Se quiser escrever aí como um número irracional, então, provavelmente eu vou precisar aí do auxílio de uma calculadora. Bom,
A sétima propriedade dos radicais, talvez aí seja a propriedade mais importante de todas. Eu utilizei essa propriedade durante toda a videoaula para fazer algumas demonstrações, né? Mas eu utilizei essa propriedade falando para vocês lá como propriedade de potência. Lá na videoaula do 8º ano, então a gente aprendia o seguinte, quando a gente estava estudando as propriedades de potência, que a potência A elevado a m sobre n pode ser reescrita como a raiz enésima de A elevado a m. Bom, e agora aqui, como a gente está vendo as propriedades do radical, a gente vê o contrário aí dessa igualdade, né? A gente vê essa igualdade aqui, a gente vê aqui essa igualdade invertida, mas não deixa de ser uma igualdade. Então, a sétima propriedade diz o seguinte: todo radical pode ser escrito na forma de potência com expoente fracionário. Então, lá na propriedade de potência, a gente via o seguinte: a propriedade toda potência com expoente fracionário pode ser escrito como radical. Agora, aqui, a gente vê então, todo radical pode ser escrito na forma de potência, ou seja, a raiz enésima de A elevado a m pode ser escrita como A elevado a m sobre n. Então, isso aqui. Então, como eu falei, essa propriedade é uma das propriedades aí mais importantes, né? Eu utilizei ela durante a videoaula inteira. Bom, alguns exemplos aí, então, para essa sétima e última propriedade. Então, se eu tiver lá a raiz cúbica de 9 ao quadrado. O que é a raiz cúbica de 9 ao quadrado? É o mesmo que 9 elevado a 2/3. Bom, e se eu tiver que calcular a raiz quadrada de 5? A raiz quadrada de 5 é o mesmo que 5 elevado a 1 sobre 2. Por que 1 sobre 2? Aqui no expoente 5, como não tem valor algum, a gente sabe que é o expoente 1 que está oculto. Então, a raiz quadrada de 5 é o mesmo que 5 elevado a 1 sobre 2. E a raiz décima de 1 é o mesmo que 1 elevado a 1/10. Novamente, ó, não apareceu expoente algum, a gente sabe que é o expoente 1 que está oculto. E assim por diante, né? Então, essa propriedade aqui é a mesma que na propriedade de potências, quando a gente estudou no 8º ano. Só que no 8º ano, primeiro nós víamos que a potência poderia ser escrita como um radical. Agora a gente vê aqui que o radical pode ser escrito como uma potência, ok? Então, essa videoaula aqui foi para preparar vocês, né, para ensinar vocês as propriedades aqui, fazer algumas demonstrações, mas para preparar vocês para as operações com radicais e para realizar algumas operações. Muitas das vezes a gente vai ter que utilizar essas propriedades que a gente acabou de ver nessa videoaula. Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode me enviar mensagem aí, pode deixar nos comentários da videoaula. Pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que tenham gostado. Curtam o nosso canal no YouTube, ative o sininho para receber notificações, deixem o like e comentário sobre essa nossa videoaula. Até a próxima!